O fanatismo é um delírio, ele não se dissolve com evidências. Todo fanatismo, no meu entender, é burro. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Eu tenho pavor de movimento de massa. O que me chama atenção, não acho que a massa está polarizada. Eu acho que tem um pessoal fanático, e todo fanatismo, no meu entender, é burro, né? Porque assim, como é que você convence um fanático? Não convence. Porque o fanático... Você nem conversa com ele. Não, porque ele tem um ponto de vista, aquele ponto de vista. Qual é a definição do fanático? É uma pessoa que tem necessidade de acreditar em algo. E ele vive em função dessa crença. Ele não se baseia em evidências. Ele não tem nenhum pensamento baseado em evidência. É simplesmente uma necessidade de crer. E essa necessidade de crer está muito naquelas pessoas que estão meio perdidos na vida. Eles têm que se agarrar a alguma coisa, alguma crença. Então, existe hoje um número X, eu acho que graças a Deus ainda é uma minoria, que está com esse comportamento fanático mesmo. E nada vai parar essas pessoas. Existem muitos aspectos nesse fanatismo político que parecem muito com o fanatismo religioso, né? Exatamente. Eu acho que o fanatismo ele é muito parecido. Só muda o ambiente. Porque se você for ver, um fanático, aquilo que eu falei, tem necessidade de crer. E uma pessoa que tem muita necessidade de crer, ela precisa daquilo para existir. Então ela tem um vácuo. Parte do princípio que ela tem um vácuo. Porque se você não se prende a coisas nem pessoas, você tem suas metas. Você está evoluindo como pessoa, como ser humano. Do momento que eu tenho necessidade de me fazer importante porque eu estou ligada a alguém ou porque eu tenho coisas, tem alguma coisa errada. E eu acho que esse hoje é um movimento de massa. As pessoas não têm noção para onde estão indo. Então elas se agarram a símbolos, a pessoas. Porque, por exemplo, quando você fala assim, herói, qual o conceito de herói? O conceito de herói é uma pessoa, a jornada do herói, é aquele que foi contra tudo e todos, contra a lógica, e no final triunfa o bem. Hoje em dia você vê, aí você tem reality shows que falam assim, meus heróis. Heróis de quê? Porque o herói, ele te inspira, ele te dá uma sensação tipo assim, porra, é possível trilhar uma coisa legal e chegar a algum lugar. Isso é a trajetória do herói, né? Inspira os outros. O que a gente vê hoje sendo chamado de herói não tem esse conceito. As pessoas acham que tem um poder imenso. Não tem, porque elas vêm ali, estão falando ao mesmo tempo, sei lá, com 1000 pessoas, ou porque foi curtido o que ela postou por 10.000 pessoas. Só tem que aquelas 10.000 pessoas não são 10.000 pessoas com as quais você tem algum tipo de intimidade ou afinidade. Por exemplo, todas essas pessoas que apareceram lá nesse movimento, eu acho que tem pessoas muito diferentes. Mas todo mundo, numa massa, a massa ela é alienante. Ela se comporta de uma maneira muito pior do que cada um individualmente. Freud dizia uma coisa tipo assim, que a massa nunca quis a verdade. A massa precisa se iludir e vai lutar por essas ilusões. Eu ainda dizia mais, se alguém insistir em dar verdades a uma massa que não quer a verdade, é capaz de ser morto. O tal do movimento de massa. Eu tenho pavor de movimento de massa. A massa é alienante. A evolução, o nosso crescimento sempre vai ser individual, sempre vai ser você com você mesmo. Não tem como evoluir coletivamente. É feito gado. É um efeito manada que a gente É um efeito manada, porque assim, e todo efeito manada é alienante. Por quê? Porque individualmente eu paro, eu reflito, eu faço a minha separação, isso aqui é o que eu penso, isso aqui é o que o Igor pensa, isso aqui é o que o Alex pensa. Não penso, mas a gente troca ideias com todo respeito. Agora, do momento que isso vira um grupo disso, como torcidas organizadas. Eu tive um paciente que era o garoto mais tímido, mais tranquilo. Eu tratava ele por excesso de timidez. E aí um dia eu recebo um telefonema, o pai falando, olha, o fulano foi preso porque ele foi para a torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Flamengo, e ele saiu batendo. Eu falei, ele? Eu fiquei chocada. E aí passou aquilo, o efeito manada.
Eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu não sei, mas aquilo me dá um poder. Um poder. E isso tem uns 15 anos. Não tínhamos redes sociais. Eu estou falando de um movimento, de uma torcida organizada. Imagina isso hoje. Com esse poder. Então, eu acho que a gente está vivendo um tempo novo que ninguém está se dando conta que a gente discute com as pessoas, às vezes por nada. O fanatismo é um delírio, ele não se dissolve com evidências. O que é delírio? Acreditar em alguma coisa que não é verdade e viver em função daquilo. Isso é um delírio, não a crença errônea. O fanático, ele é quase um delirante. Vamos supor, qual é a possibilidade dele ligar? É talvez você isolar ele dessa massa que estimula o delírio dele. Agora, o cara invadiu o Congresso Nacional, viu o nego cagando na mesa. Ih, rapaz, espera aí, isso que tá demais. Esse cara, eu vi aquela cena inacreditável. Inacreditável isso, assim. É uma pessoa sem qualquer noção de civilidade, de grupo, de respeito, de tudo. De tudo. Aí você vê o seguinte, o fanático, ele não vai ter esse caimento de ficha. Esse caimento de ficha é alguém que está aberto a coisas do tipo assim, não, agora tocou numa coisa sublime, que é o respeito. Sabe? O respeito pelas instituições, o respeito pelo ser humano, os valores. Esse que não é fanático, basta esse caimento de ficha. O fanático é delirante, gente. Uhum. O fanático, ele só tem uma maneira, ele nunca vai admitir, tá? Porque é um delírio, ele acredita naquilo. Agora, se uma pessoa viu que chegou nesse ponto e fala assim, queria muito sair, mas isso fica como os pensamentos intrusivos de que eu não posso, que isso que vai resolver a questão. Aí sim, aí a pessoa chegou num nível de ansiedade, começou a ter pensamentos obsessivos, a gente pode medicar no seguinte sentido, dele não ser escravo desses pensamentos.